Olá, meu nome é Dio Gonçalves. Hoje vamos falar sobre livros que trazem assuntos da memória, são memoriais. Antes, porém, vamos tomar um golinho de água para hidratar as palavras. Estamos aqui, né? Então, eu tenho aqui comigo um livro, que é o livro da Zélia Gattai, que é o livro chamado Anarquistas Graças a Deus. Zélia Gattai, como todo mundo sabe, ela era esposa do Jorge Amado, que também é um dos maiores escritores do Brasil, e ela escreveu um livro chamado Anarquistas Graças a Deus, que conta as memórias de infância dela. Isso se passa mais ou menos nos anos 20, né, por volta dos anos 20. E o livro dela acaba relatando a vida de São Paulo, como São Paulo era naquela época, né? Os costumes, o cinema mudo, certo? Os anarquistas, né, que formavam um grupo ideológico em São Paulo, a formação dos operários no estado de São Paulo, né? E as contradições entre o pai dela, que era anarquista, portanto não era religioso, e a mãe dela, que era extremamente católica, e assim por diante. E esse livro, ele traz uma coisa super importante, que é um retrato de São Paulo da época, da formação do operariado e dos costumes de São Paulo da época. Então, hoje em dia, está acontecendo um processo bastante interessante, né? Hoje nós temos muitas feiras literárias, muita gente escrevendo, porque as grandes editoras não publicam o livro das pessoas desconhecidas, surgiram as feiras literárias para fazer isso. E muita gente começou a escrever, e muita gente acaba querendo escrever a sua própria história, porque a gente tem a mania de achar que a nossa história é a história mais bela do mundo, e é mesmo. Cada um de nós temos uma história que daria um belo livro. Só que quando a gente escreve um livro de memória, esse livro de memória não pode ficar centrado só na nossa pessoa. Ele tem que dialogar com outros fatores históricos do momento que você viveu. E é isso que faz Anarquistas Graças a Deus. Ela conta a história dela, mas ao mesmo tempo ela fala da São Paulo da época e acaba trazendo um retrato de São Paulo para o leitor. Outro livro que eu vou falar hoje, preste bem atenção. Quando eu falo de livros, eu não tenho a intenção aqui de fazer uma análise profunda do livro. Não é esse meu objetivo. O meu objetivo é aguçar a sua curiosidade para você ler o livro. Certo? Um outro livro que eu vou ler, que eu vou falar para vocês, que eu não tenho aqui o exemplar para mostrar, é um livro extremamente conhecido. É um livro chamado Cazuza, do Viriato Correia. Esse livro, Cazuza, ele na verdade, ele é as memórias de infância do autor. E ele não fala que são as memórias de infância dele. Ele faz uma brincadeira, que é um recurso que a gente usa na literatura, que a gente chama técnicas de achamento. Ele diz que o livro, na verdade, o manuscrito ficou na casa dele porque um senhor chamado Cazuza deixou o livro lá e pediu para o pai dele editar. Como o Cazuza nunca mais apareceu, e eles liam sempre o livro e acabaram chamando o livro do seu Cazuza, e depois ficou Cazuza. Mas, na verdade, o livro retrata as memórias de infância do próprio autor. E nesse retratar as memórias de infância, uma das coisas mais bonitas que o livro tem é o que ele fala sobre a escola da época. Então ele estudava na escola da vila que ele morava, que era uma vila muito pequena, e era uma escola, o professor era extremamente autoritário, fazia castigo para os alunos, e ele critica isso daí, traz na lembrança dele isso como uma coisa muito dolorosa. Depois dessa primeira fase, o pai dele mudou para uma vila maior, onde ele conheceu uma professora chamada Dona Neném. E a Dona Neném, ela tinha, assim, uma técnica de ensinar extremamente amorosa. E uma das coisas que ela fazia era contar história, certo? Então, quando a criança cometia alguma falta, em vez dela corrigir, ela contava uma história, uma parábola, uma fábula, alguma história que tinha a ver com o ensinamento para aquela criança corrigir o defeito que ela tinha. Então aí você tem dois posicionamentos, uma escola autoritária e uma escola doce, uma escola amorosa, entendeu? Então, esse livro Cazuza tem grande importância porque a partir do momento que eu li,
eu usei o tema que ele trouxe no livro para colaborar na minha tese de mestrado, que acabou virando o livro, que é o livro Os Elementos Mágicos dos Contos de Fadas na Educação e a Importância do Contador de História na Formação do Leitor. Então, Cazuza é um livro que eu recomendo, um livro fantástico e você pode ler, não é um livro grande, de leitura muito fácil, tá? Outro livro que eu quero falar para vocês é um livro de um autor chamado Khalil Gibran. Gibran Khalil Gibran, não é assim, Gibran Khalil Gibran. Esse livro conta a história, as memórias do autor no romance impossível que ele teve com Hala Karami. Nesse romance, ele era muçulmano, né? Ele era da religião islâmica e ela era católica, e o tio dela era um bispo, inclusive. E é lógico que a família dela não permitiu que eles ficassem juntos. E nas 1000 peripécias que eles fizeram, acabaram não ficando juntos. E ele foi embora para os Estados Unidos. E no livro ele conta que quando ela morreu, ele foi até o velório dela. Mas na vida real aconteceu o inverso. Quando ele morreu antes, ela foi ao velório dele. E tem uma coisa importante nesse livro, porque o Gibran, ele fala do amor de uma forma muito, muito profunda. Porque o amor não é só você ter a posse da pessoa que você ama, ou do objeto que você ama. A pessoa que ama porque tem amor para dar, e não porque o outro objeto merece o amor que a gente tem. Então ele tem uma frase que ele diz assim, quando ele reconhece que ele realmente não tem a posse da amada, ele faz a seguinte frase: o amor limitado procura a posse do amado. O amor ilimitado procura a sua própria realização. Essa é uma frase que tem a ver com o neoplatonismo, né? O Platão que tinha essa ideia do amor na sua realização plena, né? E se você quiser descobrir o amor na sua realização plena, é só ler um livro chamado Banquete, de Platão, tá? Onde tem essa definição de amor pleno. E o quarto e último livro que eu vou falar hoje é um livro de um autor brasileiro aqui de São Paulo, chamado Marcelo Rubens Paiva. Ele escreveu um livro chamado Feliz Ano Velho. Por que Feliz Ano Velho? Porque no final do ano, já chegando às portas do ano novo, ele foi tomar um banho de piscina com os amigos, acho que tinha bebido um pouquinho a mais, pulou na piscina, quebrou uma das vértebras aqui de trás e ficou tetraplégico. Então ele conta a sua tragédia pessoal, mas ele conta de um jeito tão gostoso que ele não se faz vítima. Ele conta como ele, que era um jovem, sonhador, namorador, que tinha uma vida plena e acaba se vendo numa cadeira de roda sem os movimentos. E como é que ele vai superar isso, certo? E como eu disse, todo livro de memória não pode contar só as nossas glórias e nossas tragédias. Ele tem que trazer alguma coisa a mais. E o livro do Marcelo Paiva, ele traz um dado importante, porque ele morava no Rio de Janeiro, tinha um pai chamado Rubens Paiva, que tinha sido deputado, cassado, né? E na casa do Rubens Paiva tinha as reuniões, e um dia o pai dele foi preso pela polícia do DOI-CODE. A mãe dele nunca mais viu o pai, ele passou a vida inteira procurando pelo pai. Então, quando ele escreveu o livro Feliz Ano Velho, ele acabou trazendo à tona essa história do pai dele. E essa história acabou tendo uma grande repercussão nos debates políticos do momento, ok? Do momento que ele lançou o livro. E reacendeu também a luta pela busca do Rubens Paiva, pela justiça por ele. Esse livro acabou virando filme. E o Rubens Paiva, o Marcelo Rubens Paiva, escreveu um outro livro chamado Ainda Estou Aqui, que virou filme e que no ano passado foi indicado ao Oscar. Portanto, Feliz Ano Velho. Por que Feliz Ano Velho? Porque no ano novo, que seria Feliz Ano Novo, ele estava tetraplégico, então ele preferiu
colocar Feliz Ano Velho, que é o tempo que foi. É isso aí. Ficamos por aqui. E na próxima a gente fala um pouquinho mais, tá bom? É isso aí. Tira a água daí pra fazer o final. Aqui ainda tá aparecendo. Ah, mas pode deixar. Por enquanto, Agora pode falar. por enquanto, né? Vamos tomar um cafezinho para a gente encerrar essa nossa conversa com um sabor brasileiro. Que rápido. Falei muito e falei pouco. Falou muito, muito rápido. Tá bom. Será que ficou bom? Você viu que eu expliquei, eu não tô aqui para fazer análise profunda de livros, eu tô aqui para aguçar a tua ideia para você ler.